gravação não. Ok. Então, boa noite. Muito obrigado pela presença de todo mundo que está aqui. E nessa aula que a gente vai falar um pouco sobre esses desafios que a gente tem na nossa vida cristã, no mundo digital que a gente vive. Meu nome é Salatiel, como a maioria já conhece. Eu trabalho com desenvolvimento de sistemas para computador há mais de 10 anos e eu tenho trabalhado há 2 anos na área de dados e inteligência artificial. Inclusive, eu sou especialista pela PUC na área de inteligência artificial e eu sou membro da igreja, eu acho que há mais de 6 anos aqui. Já dei outras classes no passado, mas Eclesiastes, história da igreja, mas essa é a primeira vez que eu falo algo da minha área mesmo. Então, é um desafio para mim, mas também é uma alegria poder fazer isso. Eu decidi começar, lá atrás, quando eu era criança, decidi começar a trabalhar com computação, eu tinha 10 anos de idade. E meus pais tinham comprado um computador para a família, que era o mais barato que tinha 512 MB de memória RAM, o processador era terrível, não tinha nem Windows, era um Linux. E logo eu descobri que eu podia configurar e programar coisas nele, e às vezes fazia bobagem, e eu me encantei com isso. Era uma sensação incrível poder criar configurações e mexer no computador. Eu gostava muito disso. Essa sensação de controle e de poder. Sempre que eu tinha essa oportunidade de mexer ou estudar alguma coisa diferente no computador, eu gostava dessas coisas porque me fazia se sentir poderoso, inteligente, quase como um criador. E essa sensação de poder sobre a criação ou algum elemento dela, usando a tecnologia, que eu lá criança fiquei tão encantado, essa sensação não é, de longe, ela não é nova e nem única. A história é repleta de homens e mulheres movidos por esse desejo de manipular a natureza, de domesticar a natureza. Na criação do mundo por Deus, os seres humanos receberam uma ordem de cuidar e de dominar a natureza. Então, esse desejo em nós, ele não é completamente nocivo, ele é algo que veio da criação. Só que, por causa do pecado, a gente acabou ferindo esse sentimento, ele se tornou um pouco mais distorcido. E a gente começou a desejar e a cair na tentação de desejar se tornar como Deus e controlar as coisas num nível que Deus controla. E de que a gente, através do nosso esforço, se tornaria independente de Deus. E essa distorção pecaminosa que na nossa relação com a tecnologia, ela cada vez mais tem aspectos religiosos na nossa cultura. Ela cada vez parece mais religiosa. E é nisso que está a justificativa para esse curso. Então, por que estudar e por que fazer uma aula sobre tecnologia na igreja, numa escola bíblica da igreja? De uns anos para cá, eu comecei a refletir mais e buscar material sobre esse relacionamento entre tecnologia e cristianismo. Qual é o impacto da tecnologia na vida cristã e na igreja e na sociedade na volta da igreja, que a gente tanto fala que tem que impactar em nossa volta? Como que eu glorifico a Deus através do meu trabalho com tecnologia? E trabalho com tecnologia, não só eu como desenvolvedor de programas, mas qualquer trabalho que aconteça por meio da tecnologia. E talvez uma principal pergunta, qual é a diferença entre tanto um profissional quanto um usuário da tecnologia, entre tanto um usuário profissional cristão para um não cristão? Qual é a diferença entre eles? Um autor que eu vou citar bastante aqui, Egbert Schirman, ele é um autor, ele é uma referência hoje para essa discussão entre cristianismo e tecnologia e filosofia e tecnologia. E ele, numa entrevista que ele deu por um movimento brasileiro aqui, ele fala que é um problema muito sério o fato das igrejas não costumarem pensar na tecnologia, no relacionamento tanto de uso dela, do contato das pessoas com a tecnologia, quanto do impacto dela com a cultura. E a gente não ensina sobre seja o aspecto prático ou ético e o impacto na cultura, a gente não ensina sobre isso e um dos motivos é porque essa parte teórica do uso da tecnologia, ela parece desinteressante ou até difícil de explicar, cheio de tecnicalidade e por uma suposta complexidade que acaba não atraindo as pessoas que não são da área. Então,
Só que Schurman dizendo que mesmo as pessoas que são desinteressadas no assunto, que acabam achando que não tem muita importância na vida da igreja, elas já estão, por estarem no mundo, de certa forma infectadas por um tipo de consciência tecnológica, um tipo de mente tecnológica. A gente já vive num mundo cheio de ciência e tecnologia, e a gente já age sem pensar como cidadão desse mundo também. E corre o risco da gente acabar agindo como tanto quanto tanto como cidadão desse mundo, que deixar de agir ou não agir diante da tecnologia e das coisas desse mundo, não agir como cidadãos do reino. Então, o meu objetivo aqui é tentar trazer luz para essas questões e aumentar a reflexão no assunto. Não quero trazer resposta definitiva para todas as questões que eu vou trazer aqui. Vão ser 4 aulas e o que eu espero é fazer a gente pensar, trazer reflexões sobre o que é a tecnologia e como que a gente usa ela na nossa vida e impacta nas pessoas à nossa volta. Na primeira aula, na aula de hoje, eu vou conversar um pouco sobre o conceito da tecnologia e como ela pode se tornar um ídolo, tanto na nossa vida individual quanto na sociedade, como um tipo de adoração coletiva ou quase como uma religião em torno da tecnologia. Já na segunda e na terceira aulas, elas vão ter um aspecto mais prático, de um ponto de vista mais de usabilidade. Então, eu quero trazer a nossa relação com a rede social e mais especificamente com essa tecnologia tão específica que são as redes sociais, fake news, inteligência artificial e outros. A ideia do nós e os algoritmos, foi esse o nome que eu dei para ela, justamente por isso, a nossa interação mais como usuário. E na terceira aula, eu vou tocar mais em questões éticas de uso, como pirataria, gestão de tempo, controle dos pais, controle parental, privacidade, segurança. E aí essa terceira aula, ela é bem mais, é o ponto das mais práticas que a gente vai ter aqui. E a última aula, por fim, eu quero trazer a ideia da tecnologia como uma vocação e como graça. Eu quero mostrar que trabalhar com tecnologia, tanto trabalhar com ou criando tecnologia, é uma vocação que glorifica a Deus. E, e a minha ideia é apresentar uma proposta de abordagem cristã, tanto para o uso quanto para o desenvolvimento da tecnologia. Essa última aula vai ser a conclusão do curso e, e eu quero fazer que ela tenha uma esperança e traga uma leveza também para o uso da tecnologia, porque depois de tudo que a gente vai falar nessas 3 aulas, pode ser que chegue no final dizendo assim, tem tanto problema com tecnologia que é melhor eu largar tudo e viver no meio do mato recluso, porque é horrível. Então, vamos até o final. A gente vai apresentar os problemas, mas a gente vai tentar trazer uma esperança também na última aula. A aula, como o Dani disse, vai ter uma duração de mais ou menos, tem uma duração de mais ou menos 1 hora, e depois vai ficar aberto para dúvida ou comentário, mas também se durante a semana alguém quiser mandar alguma mensagem, pode tanto no grupo do WhatsApp lá, ou para mim mesmo por WhatsApp, tanto no grupo quanto mensagem privada. Então, a aula de hoje, eu vou abordar essa tecnologia como ídolo. Muita gente tem percebido, muita gente tem estudado e escrito sobre falsos deuses do nosso tempo. Assim como também muita gente tem percebido que a cultura tem vários aspectos não saudáveis no contato com a tecnologia. E não são só cristãos que estão percebendo isso. A gente vê sociólogo, filósofo, cientista da computação, de crenças muito diferentes, e eles têm levantado esse problema, eles têm apontado isso aí. E a minha proposta, então, é trazer para vocês como a tecnologia pode ser um falso Deus, tanto no aspecto individual quanto social. Pedro Silva, falando sobre esses aspectos que a gente idolatra a tecnologia, ele diz que a tecnologia é hoje um Deus que nos fala de poder, não de limites, que nos fala de propriedade e não de mordomia, e nos fala de direito e não de responsabilidades. Se isso que ele disse e o que a gente vê aqui é verdade, então o assunto da nossa relação com a tecnologia, ele precisa ser levado a sério. Como eu disse antes, eu não quero trazer resposta definitiva para tudo, mas a gente precisa parar e pensar, porque o problema já está aqui. E antes da gente, né, entrar e lidar com o problema, eu preciso definir, né, o que é tecnologia. Ao contrário do que pode parecer, definir o que é tecnologia não é muito simples. A relação da tecnologia com a humanidade ela é muito profunda e até as fases de desenvolvimento humano
elas acabam sendo definidas, às vezes, em termos tecnológicos. Idade da pedra, idade do bronze, era do metal, era atômica. Enfim, a gente divide a nossa história nesses termos tecnológicos. E Tony Heinck traz uma definição de tecnologia que, para o nosso contexto, ela é muito interessante. Tecnologia é ciência aplicada e poder amplificado. Ah, a gente vê na Bíblia, no relato de Gênesis, no início, no capítulo 4, logo já se começam a produzir instrumentos musicais, ferramentas de bronze e ferro. Mais adiante, Deus salva a humanidade através de um barco construído por Noé. Então, ou seja, é através de um recurso tecnológico. Só que logo em seguida, a gente tem o relato da Torre de Babel, que os homens se juntam em torno do desenvolvimento tecnológico outra vez para se rebelarem contra Deus agora. E a ação de Deus contra isso foi justamente criar um obstáculo para esse avanço tecnológico. Deus buscou impedir que os homens trabalhassem juntos, ele impediu, e evitando o avanço, que os homens estavam tentando alcançar Deus pelo esforço dele em conjunto na criação da tecnologia ali. O Egbert Schurman, ele fala em tecnologia, que a tecnologia é quando a gente utiliza ferramentas para moldar a natureza, na hora de fazer algum propósito humano. Então, dessa forma, a tecnologia, nesse sentido geral, é qualquer técnica ou ferramenta usada para algum objetivo definido humano. Só que esse sentido é muito amplo para nossas discussões aqui. Então, na aula, eu vou utilizar a tecnologia, eu vou afunilar um pouco mais em direção à tecnologia computacional, ou, que a gente falou ali, tecnologia digital, que são coisas relacionadas à computação, e o que engloba desde um fone de ouvido até um sistema de inteligência artificial. Inclui também tecnologias e trabalhos que são feitos através da computação. Quantos avanços da medicina, engenharia e biologia só são possíveis hoje através da tecnologia digital? Só que, mesmo com essa definição mais restrita de tecnologia, a gente não pode negar que a gente está cercado dela. A gente está cercado num ponto que o nosso contato com a realidade, seja a natureza, a realidade, a criação, os relacionamentos entre as pessoas, ele tem sido mediado quase sempre por algum tipo de tecnologia de alguma forma. Essa aula é um exemplo. Eu estou aqui trazendo um curso na igreja, mas sentado no conforto do meu escritório. Eu não estou falando diretamente com vocês, como eu mencionei antes, eu nem vejo as câmeras, e, e também eu não vejo expressão de ninguém, e eu tenho um monitor aqui, o manuscrito de um lado. Como a gente está aqui nessa aula por computador ou no celular, e a gente pode, o que mais importa é ouvir a aula. Então a gente pode dividir a nossa atenção. Eu posso olhar as redes sociais enquanto ouço a aula, posso fazer outra coisa, porque é diferente o relacionamento que acontece aqui. Eu tenho um dispositivo na minha casa que atende por Alexa, e eu controlo nela minha lista de compra, controlo luz, ligar e desligar o ar-condicionado. Então, ela tá presente e ela nem é uma tela, ela é uma interação ali. Essa invasão da tecnologia no dia a dia, que faz com que a tecnologia seja cada vez mais transparente, ela parece cada vez mais uma parte que já sempre teve lá da realidade. Ela é quase que uma extensão da gente mesmo. Isso a gente chama de computação ubíqua ou computação pervasiva. Essa ideia da tecnologia computacional que é praticamente onipresente no nosso cotidiano. Todas as áreas da nossa experiência, elas estão infiltradas por alguma tecnologia computacional. Seja monitoramento de saúde, assistente pessoal, aplicativos de relacionamento, auxiliar de condução nos veículos que freiam sozinho, que corrigem se tu sair da faixa. Ainda no exemplo dos veículos, até pisar no acelerador do carro, tem um controlador ali, não é mais um comando direto. Tem um controlador eletrônico que decide o que ele vai fazer com a ação que o motorista fez. Então, a presença dessa tecnologia ela pode ser tão forte na nossa vida e, ao mesmo tempo, tão transparente. Ela é forte, mas imperceptível. A gente se acostuma tanto que ela faz parte indistinguível da realidade que a gente pode acabar confundindo isso como se ela fosse um tipo de providência secular. Ou seja, ela é uma doutrina da providência, mas sem Deus. Quem já estudou teologia sistemática, ou em algum curso aqui da igreja, ou em algum livro, já ouviu falar da doutrina da providência. Mas quem nunca ouviu,
sobre isso aí já ouviu sobre soberania de Deus, sobre Deus sustenta o universo, Deus sustenta tudo. A Bíblia fala, né, dele, por ele, para ele são todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas foram criadas para ele, por ele e para ele, e nele tudo subsiste. Luiz Berkoff, que é um teólogo sistemático, ele define providência de Deus como permanente exercício da energia divina, pela qual o Criador preserva todas as criaturas, opera em tudo que passa no mundo e dirige todas as coisas para um fim determinado. Dessa perspectiva, então, tudo que existe e acontece é mediado e sustentado pelo poder de Deus. Deus é o definidor do propósito de cada coisa. Nosso relacionamento com as outras pessoas também, desde a criação, acontece dentro dessa providência divina. Deus é o mediador definitivo da realidade, é através dele que tudo é feito. E essa linguagem de mediação a gente usa também, de uma forma mais específica, na salvação, que a gente tem Jesus como mediador entre nós e Deus. Essa, essa mediação do nosso relacionamento com a realidade, com o mundo à nossa volta, por Deus, ela é ainda mais destacado quando a gente considera que todas as habilidades que a gente tem e permite que a gente raciocine e pense sobre o mundo, interagir da forma que o ser humano interage, ela reflete o fato de a gente ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Calvino diz que ninguém pode olhar para si sem que volte imediatamente seus sentidos para Deus, no qual vive e se move. E porque não há muitas dúvidas acerca de que não provenham de nós as qualidades pelas quais nos sobressaímos. Então, a gente nunca chega a um conhecimento puro de nós mesmos ou da realidade sem antes contemplar a Deus. Então, a gente pode concluir como cristão que todos os aspectos, então, da realidade e da nossa interação com ela são mediados, sustentados por Deus. Desde a nossa percepção de nós mesmos, a nossa percepção do próximo e a nossa percepção e interação com a criação. O que significa, então, eu dizer que a tecnologia pode se tornar, para nós, um tipo de providência secular, uma providência, mas sem Deus? Tomar a tecnologia como essa providência secular significa a gente viver como se a gente fosse autônomo de Deus, a gente fosse dependente da tecnologia, mas ao mesmo tempo ela é a nossa criação, mas a gente se torna controlado por ela e a gente usa a tecnologia como a mediadora e aquela com quem a gente confia completamente para interagir com a realidade. Ela é nosso filtro para a realidade. Isso também não é nada novo. No Jardim do Éden, Adão e Eva comem do fruto porque eles desejavam ser independentes de Deus. Também não foi, como a gente mencionou, diferente na Torre de Babel. Inclusive, sobre essa relação com a tecnologia e tecnicismo na Torre de Babel, Schurman diz que, assim como na Torre de Babel, o tecnicismo surge quando uma cultura substitui Deus por um senso de autonomia e uma dependência da tecnologia. Isso é nada menos que uma religião, embora falsa. Então, ele trata aqui, que ele chama de tecnocracia, essa relação de dependência da tecnologia a um ponto da gente se esquecer do Criador. Uma outra religião. Isso ecoa o que Paulo disse aos romanos, que adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador. E é nesse uso que a tecnologia se torna um ídolo. Aí, a gente, vendo esse aspecto de ídolo, a gente vai para um pouco mais o que é a idolatria, como é que essa idolatria, então, pode acontecer. Iago Martins, falando sobre idolatria, diz que, ao elevar algum elemento da criação como uma divindade substituta ou concorrente ao Deus vivo, o homem obscurece a própria capacidade de enxergar a criação de modo apropriado. Ele julga o valor das coisas de modo invertido e se entrega a trevas morais cada vez mais profundas. Os deuses afetam a nossa capacidade de enxergar as coisas. Eu acho que todo mundo que participa há um tempo a mais na igreja já ouviu falar sobre idolatria. E às vezes, mesmo alguém que nunca foi na igreja, esse conceito não é estranho. Só que idolatria não é só, como a gente já ouviu falar, muito se falando isso na igreja, não é só se prostrar e adorar a imagem ou estátua, mas é uma disposição do coração. Mesmo assim, a gente pode conceber essa ideia de idolatria do coração como um tipo de coisa que a gente está sempre amando, quase passional, ou como uma pessoa que só pensa em trabalhar só pelo dinheiro, a pessoa quer mais e mais dinheiro, mas ela está sempre fervendo por aquilo. Só que a gente
precisa lembrar do conceito básico, mais básico da idolatria, que é colocar outras coisas, especialmente elementos da criação, a ocuparem lugares no nosso coração que só Deus pode. A gente viu ali que Paulo aos Romanos, ele fala dessa troca da adoração e da glória de Deus, de trocar a adoração e a glória a Deus por adoração a criaturas. Então, isso se manifesta tanto em adorações diretas, essa mais passional, como em algo que aconteça na nossa rotina, na forma com que a gente vive, seja mais suave. Devido a o espaço de tempo, eu não vou aqui dedicar uma longa teologia da idolatria. Esse é um assunto que merece um curso dedicado só para ele. Tratando de uma forma resumida, um ídolo nada mais é que um falso Deus, uma caricatura do Deus verdadeiro. Ela não é uma criação completamente original, mas ele tem aspectos que ele distorce de uma forma grotesca o aspecto do Deus vivo, do Deus real. Um desses aspectos presentes em falsos deuses é a exigência de sacrifícios e de entrega total. As escrituras, elas nos dizem que Deus requer tudo de nós. Ele quer um amor de todo o coração. Os falsos deuses também querem a mesma coisa. Assim como Deus, eles requerem cada vez mais um constante aumento de dedicação. A exigência é cada vez maior. Só que por eles serem falsos, não há um relacionamento real ali. Assim como Deus também, eles exigem sacrifícios. E eles exigem ofertas pelos nossos erros. Mas eles não oferecem uma redenção real. E eles não são como o Deus verdadeiro, que exigia sacrifícios e ele ofereceu a si mesmo como sacrifício supremo. Ele foi o sacrifício que ele mesmo demandava por aquilo que era exigido no nosso relacionamento com ele. E os deuses falsos, eles não fazem isso. Eles vão nos exigir tudo e exigir sacrifícios constantemente. A gente não pode servir a dois senhores. Tiago Martins, também no livro Alvorecer dos Deuses, ele diz que em algum momento o ídolo cobrará tudo e que ele vai tirar tudo que você tem. Ele vai fazer com que qualquer sacrifício nunca pareça o bastante. A idolatria, então, nesse sentido, ela cria quase que um senso de uma falsa redenção, de eu faço sacrifícios para obter a minha redenção. Então, toda a ideia, a minha visão de criação, de problema do mal, de queda, redenção, da forma como eu me torno santo e um futuro, tudo tem significado diferente. A falsa religião, ela é um plano da salvação substituto. Então, diante dessa perspectiva de sacrifícios que a gente oferece a falsos ídolos, de falsas redenções que a gente encontra nele, eu separei dois aspectos que a gente pode colocar a tecnologia no lugar de Deus na nossa vida, tanto nesse nível individual quanto social. Existem outros aspectos, inclusive a gente vai mencionar eles em outras aulas, mas eu vou destacar aqui dois. O primeiro, eu vou falar sobre um sacrifício que a gente oferece à tecnologia, no nível individual, e o segundo é a forma com que a tecnologia se torna um falso plano redentor, tanto para nós quanto para a cultura à nossa volta. O sacrifício que eu vou mencionar aqui é o sacrifício do templo. Iago também diz que os homens construíram as suas sociedades em torno da loucura, porque apenas obscurecendo a própria mente, eles podem continuar adorando seus deuses interiores e fugindo do único Deus vivo. Como muitos de vocês sabem, eu tenho uma filha de 2 anos e meio, a Hannah, e uma das coisas que crianças da idade dela, e por muito tempo ainda, elas precisam aprender, é lidar com o tédio. É no tédio onde elas vão exercitar a criatividade, vão aprender a brincar sozinhas, a pensar, a planejar e lidar consigo mesma. Essa é uma das razões que tanto se alerta que para um acesso desregrado e ilimitado, excessivo a telas, entretenimentos fáceis, que essas coisas são tão prejudiciais na formação de uma criança. O que acontece é que quando eu comecei a tentar ajudar a ensinar minha filha a lidar com o tédio dela, eu comecei a ver o quanto eu sou horrível nisso. Se eu estou em qualquer ambiente e eu fico 1 minuto parado sozinho, eu começo a sentir a necessidade de olhar o celular. Eu noto que às vezes é uma questão de 1 segundo de tédio, é uma conversa que tem uma pausa ou alguém que fala muito devagar.
já é o suficiente para me motivar a procurar uma saída. E, normalmente, essa fuga para o tédio é a fuga para alguma tecnologia. Quando eu preparava essa aula, meus pais me ligaram para fazer uma chamada de vídeo. E eu queria constantemente dividir a minha atenção, porque eu estava falando com eles, e eles estavam ali, ao vivo, mas eu, toda vez que falava um pouco mais lento, uma pequena travada na chamada, eu queria voltar e continuar o que eu estava fazendo. Qualquer momento de silêncio, eu ficava assim. Também preparando essa aula, eu ouvi uma entrevista com Egbert Schulman, e que ele é uma referência, como eu falei, só que eu me peguei impaciente, porque ele é um senhor de idade, já mais velho, e ele fala devagar no vídeo. E eu queria acelerar o vídeo, ou não queria ouvir, uh, ou queria fazer outra coisa junto. Até mesmo quando a gente vai no banheiro, se vai levar um pouco mais tempo, a gente quer levar o celular. Eu conheço pessoas que constantemente têm televisões ligadas em casa, porque elas precisam do barulho. O silêncio é muito complicado e muitas vezes o motivo é como se fosse uma saída para a fuga de si mesmo. Se eu tô lá e eu tenho um segundo de tédio enquanto que eu estou fazendo, eu posso usar aquela televisão ou aquilo que está acontecendo como uma âncora para o meu tédio, para eu nunca ficar entediado, ou para eu não ter, eu preencher todos os espaços vazios na minha cabeça. Muita gente ouve vídeo no YouTube até dormir, às vezes com o mesmo propósito. Até mesmo o nosso ato de ouvir música não é mais o mesmo. A gente ouve a música como uma forma de encher o ambiente ou acompanhar outra atividade. Nota que eu mencionei aqui, tanto uma chamada de vídeo com meus pais, quanto ouvir música. São coisas feitas por meio da tecnologia hoje. Mas elas são atrapalhadas e foram atrapalhadas para mim pelo meu relacionamento com a tecnologia. Fica claro, nesse exemplo aqui, que não foi a tecnologia em si o problema, mas a facilidade com que ela potencializou coisas ruins ou o desejo por essa fuga, ou essa ansiedade contra o tédio, que isso já estava no meu coração. O que a tecnologia cria no nosso coração, como um falso Deus, é o nosso desejo por amar ela cada vez mais, dedicando ela cada vez mais tempo. Ela facilmente se torna um meio da gente evitar aquilo que importa, mas é difícil e custoso, e de buscar aquilo que tem uma recompensa mais fácil e mais rápida. Eu vou contar uma coisa para vocês. Uma das métricas que é utilizada por boa parte desses aplicativos maiores e mais comuns, é, seja rede social, notícia, jogos, qualquer coisa que queira uma interação com o usuário, é DAU, ou Daily Active Users, usuários ativos diariamente. Ou seja, ela mede quantos usuários acessam a aplicação pelo menos uma vez todos os dias. Tem outras métricas que elas vão medir quanto tempo é gasto por usuário por aplicativo, cada usuário, quanto tempo ele perde, onde é que ele clica, o que faz com que ele fique mais tempo. Isso gera uma grande competição. Todo mundo quer um pouco e o máximo possível do nosso tempo. Então, toda hora novas técnicas são elaboradas para manter a gente preso e constantemente distraído. Só que tem um erro fácil, que é bem fácil da gente cometer aqui. Eu posso pegar, então, beleza, eu vou dividir o meu tempo matematicamente e vou resolver a situação. Então eu preciso mais tempo com Deus, eu vou dar meia hora de devocional, 1 hora, 2 horas de devocional, e deu. Ainda que esse tempo de devocional, ter esses pedaços de tempo, é importante e não ter é um indicador de mau uso do meu tempo, não se trata de uma quantidade matemática que eu estou falando aqui, mas de uma devoção, de uma entrega do tempo, ou de uma entrega disso, de um sacrifício no altar da tecnologia. A gente pode usar, o problema é que a gente pode acabar usando a tecnologia e as distrações que vêm dela como essa mediadora da relação com o tempo. O que isso significa? A Bíblia ela é cheia de versos sobre a nossa relação com o tempo e com nós mesmos, né? E algumas delas são, por exemplo, em tudo dai graças, orai sem cessar, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. São recomendações que exigem, elas permeiam a nossa realidade, permeiam o nosso dia a dia, a serem feitas junto com tudo.
uma das coisas que essas passagens elas indicam é que se trata para onde eu aponto a minha mente durante o dia. Então, tem uma diferença aqui entre um uso, no caso da tecnologia, constante ou tempos separados para isso, períodos, vou dividir 2 horas em períodos de 1 hora, períodos de 15 minutos, ou eu utilizar por esse mesmo tempo, mas usar esse tempo para cobrir cada segundo de tédio ou silêncio que eu tenho ao longo do meu dia. É, é muito comum eu ouvir, em geral, reclamações assim: "Ah, meu filho fica 3 horas na frente de um jogo, 2 horas na frente de um jogo". Mas esse mesmo tempo, ou muito mais, a gente pode consumir ao longo do dia e entregar a tecnologia, nesses pequenas pedacinhos que a gente vai dando. E na minha, concepção, quando a gente entrega o tempo desse jeito, é até pior. Por exemplo, se alguém separa um horário para o jogo e fica 3 horas num jogo, naquele momento ele não foi uma distração para a realidade, mas um entretenimento feito na realidade. Foi separado ali e foi feito, digamos, dentro de um limite saudável. Já o uso da tecnologia em todo o tempo, como sempre essa fuga de tédio, ela não tem limite e ela é um reflexo de uma constante ansiedade contra o tédio. Então, eu posso matematicamente ter o mesmo tempo consumido com a tecnologia, mas a forma com que isso aconteceu pode demonstrar uma idolatria num caso e não necessariamente uma no outro caso. Hã, e por que que isso pode demonstrar essa idolatria? A a vida cristã é uma vida que demanda arrependimento, reflexão, contemplação de Deus, gratidão, autoexame. Ela tem, muitas dessas coisas, elas acontecem no silêncio, no tédio, nesses períodos, assim. São nesses pequenos silêncios do dia que a gente pode encontrar momentos para agradecer a Deus, para refletir sobre a bênção de uma comida boa, para pedir ajuda num dia difícil, para ver uma beleza e lembrar que Deus é a origem de toda a beleza que a gente vê ou ouve, para também viver a tristeza e o luto, que são partes da vida e são partes da vida a ser vivida, não para fugir completamente delas. Então, a gente passa por isso, pede a Deus por cura, a gente pensa sobre as nossas atitudes. Ser cristão é viver tudo através de Jesus, através desse relacionamento. Quando a tecnologia se torna o meio que a gente lida com o tempo e entra em todos os intervalos da nossa vida, ela está nos distraindo de Deus. Voltando ao exemplo da música, tem uma diferença muito grande entre parar para ouvir música e utilizar a música como ruído de fundo. Ouvir uma boa música, prestar atenção nos detalhes, nos instrumentos, nas intenções, isso aponta, inclusive para Deus, e não só em música crente, mas toda a beleza da música, ela aponta para Deus, ela encontra em Deus o seu absoluto. E só que eu imagino às vezes que talvez tenha músicas que elas só são boas porque a gente ouve elas como ruído de fundo. A gente nunca parou para efetivamente ouvir se elas são boas mesmo, porque elas só são um acompanhamento. Quando a gente usa a tecnologia, quando a tecnologia é esse ruído de fundo da nossa realidade, ela está sempre ali, mas eu nem estou avaliando o que eu estou fazendo com ela direito, ela é só a minha fuga para si mesmo, ela é a fuga do tédio, ela preenche tudo que eu faço, e quando eu não estou fazendo nada, ela está lá também. Eu eu acabo substituindo Deus no meu coração, quando eu vivo assim, pela tecnologia. A tecnologia acaba substituindo Deus nisso. Esse meu contato com a realidade, passa, ao invés de eu ter a ciência de que eu tenho Deus como intermediário na criação, a reflexão sobre isso passa a ser, eu nunca tenho o tempo livre e eu estou sempre, recorro à tecnologia nessa situação. Hã, Nisso, Schumann, ele acerta em dizer que quando a cabeça e as mãos são agitadas com o dia a dia com a tecnologia, o coração também em breve estará cheio das mesmas coisas também. Eu vou tomar água aqui. Ainda que muito eu posso dizer sobre essa situação do tempo, e muita gente ainda fala sobre isso,
A gente tem uma missionária do Labri, lá em Belo Horizonte, Vanessa Belmonte, ela fala bastante sobre a nossa interação com o tempo e a tecnologia e tudo mais. Eu vou trazer mais perguntas de reflexão sobre essa parte no final da aula, mas por enquanto, eu vou parar aqui nessa parte do sacrifício e deixar sem trazer ainda a solução para isso. A gente vai chegar lá, mas por enquanto eu quero apresentar esse primeiro problema. Em nível individual, a gente pode estar sacrificando o nosso tempo no altar da tecnologia, usando ela como uma mediadora para a realidade. Eu falei antes que a gente tinha o sacrifício, do tempo, que eu ia dar um exemplo, e eu ia também mostrar como, quando a gente pega esse sacrifício, essa relação com a tecnologia, e vê ela a nível social, isso se torna uma visão de falsa redenção, ela se torna um falso plano da salvação por meio da tecnologia. Isso também não é uma percepção nova minha, não é nada nem muito recente na história. Um filósofo, Oswald Spengler, ele tem uma frase num livro que eu achei muito interessante. Ele diz: a crença na tecnologia se torna quase uma religião materialista. A tecnologia é eterna e imortal, como Deus o Pai. Salvadora da humanidade, como Deus o Filho. E nos santifica, como Deus o Espírito Santo. Então, todo esse relacionamento com a realidade e tudo mais, toda essa expectativa e esperanças e tudo mais acabam passando pela tecnologia, e ele faz esse jogo com a Trindade. Então, esse é o aspecto. Esse segundo aspecto, ele também poderia ter um curso inteiro para si, de como a gente encontra falsas redenções nas coisas, mas ele, diferente do primeiro, no tempo, ele já não se manifesta de forma tão direta, mas ele se manifesta mais nos nossos amores e temores sociais, especialmente com relação ao futuro, ou quando a gente junta os pedaços do que a gente percebe à nossa volta. E, de certa forma, o sacrifício do tempo, e por isso que eu corto no meio com o problema ali, e já venho para cá, o sacrifício do tempo, quando ele acontece num nível social assim, em grande escala, ele é um sintoma disso aqui. Ele é um sintoma da gente colocando a tecnologia, ela mais do que é, e colocando um plano da salvação nela. Mas como que isso se manifesta, então? Antes da gente, então, entender como isso se manifesta, tem uma coisa a gente precisa ver. Como é que deveria ser? Como é que deveria ser um pouco, ou como é que eu justifico esses sentimentos que eu tenho com relação com o que eu vejo no mundo, com minhas interações com tecnologia, ou com tantas coisas que a gente pode tornar ídolos no nosso coração? Por que eu sou tão motivado a criar ídolos? Por que isso pode acontecer? Tem uma citação do Jay Packer que eu decidi trazer ela antes da explicação, antes da visão da tecnologia como essa falsa redenção, para não criar agora um risco da gente desvalorizar tudo que é terreno, porque vai ficar com medo de crer nessas falsas redenções e achar que nada daqui importa. Então eu primeiro vou mostrar primeiro, essa citação ela mostra bem por que importa e qual é a distorção que acontece que leva isso à idolatria. Jay Packer diz que cada elemento e acontecimento em nossa experiência existencial foi planejado para despertar em nós desejos e esperanças por mais dos mesmos prazeres, porém com uma qualidade superior e mais esplêndida do que qualquer sensação que experimentamos no presente. Desejos e esperanças que Deus deseja e planeja satisfazer por completo no mundo que está por vir. Assim, o mundo físico que fomos criados para habitar, os processos do corpo e da mente, por meio dos quais podemos apreciá-lo, foram concebidos como formas pelas quais Deus se relaciona conosco. Deus se relaciona conosco, revela a nós a sua realidade e extrai de nós a realidade da adoração. Packer, então, está dizendo que os elementos da criação fazem despertar em nós desejos e esperanças por mais, e a gente fica com essa vontade de mais, só que um mais melhor. E é para ser assim. E é para ser assim, porque essas coisas apontam para Deus. É para que esse mais que a gente deseja, a gente olhe para a criação, experimente coisas, veja que
mesmo assim falta um pouco, eu quero um mais melhor daquilo, e eu encontro aquilo em Deus. Ela é uma seta que aponta para Deus. É assim que era para ser da realidade. Então, não é surpresa a gente se sentir atraído por coisas que tão belas ou tão legais que acontecem na realidade. Só que o que acontece quando a gente tem esses desejos, mas a gente não tem o referencial em Deus? Eu tô cego, não tenho, para quando eu não sou regenerado ainda, eu não eu não consigo enxergar Deus. Quando a gente está em uma situação de rebeldia a Deus, uma sociedade em rebeldia a Deus, ela não enxerga Deus como referencial. E aí isso aponta, mas as pessoas não enxergam nada. O que acontece quando não tem esse referencial? A gente sente desejo por beleza, por redenção, sente desejo por justiça, essas coisas despertam na gente. Então, quando surge uma coisa nesse mundo com a promessa de nos oferecer o belo, e às vezes, uma das formas que oferece o belo é em distorções pornográficas, por exemplo, nos oferece transformação, e melhor, nos oferece uma transformação de vida que a gente pode atuar como agente dela, porque a gente pode ser participante, criador disso. Ela nos oferece meios de satisfazer as nossas sensações de justiça ou qualquer coisa assim, e algo que quando algo surge que nos oferece uma ferramenta, ou se apresenta como uma ferramenta pela qual a gente consegue consertar tudo no final. Porque essa ferramenta, uma criação de nós mesmos, nós criamos isso, então a gente se sente como aquele que está resolvendo a situação, ao mesmo tempo que aquilo parece se tornar maior do que nós mesmos, porque a tecnologia não está individualmente sob o controle de cada um, então do ponto de vista de cada indivíduo aquilo é muito maior, então, e aquilo se oferece como o meio pelo qual no final tudo vai ser consertado, de que a gente vai alcançar, de, de que a gente vai alcançar coisas melhores através disso. Quando a tecnologia aparece e ela se torna esse algo, essa ferramenta que a gente coloca nela esperanças de que ela vai consertar tudo, de que tudo pode ser consertado por ela ou melhorado por ela, isso a gente já começa a ter esses aspectos de plano de redenção, de uma falsa redenção aplicada na tecnologia. A gente vê isso na, na cultura pop, como em filmes de super-herói. Um filme que deu início ao todo o universo da Marvel foi o Homem de Ferro. Diferente dos heróis com poderes inalcançáveis, o Tony Stark é um homem comum com bastante dinheiro, capacidade intelectual enorme e acha na tecnologia, na obra de suas mãos, um meio para fazer um grande feito. E só que, ao mesmo tempo que ele alcança grandes feitos, ele é movido pela arrogância. E também ele cria muitos problemas. Um desses problemas se desenrola no filme Vingadores: A Era de Ultron. Tony Stark, o Homem de Ferro, por medo da Terra ser invadida novamente por alienígenas, tenta utilizar uma tecnologia que ele mesmo não entendia direito para criar um defensor tecnológico para a Terra. Tudo dá errado e a gente tem o plot do filme. Nasce o Tron, uma inteligência artificial que chega à conclusão que o grande problema do mundo é o ser humano e que o ser humano precisa ser eliminado. A solução do filme, porém, é que a forma de resolver a crise acaba sendo com, de certa forma, mais tecnologia. Eles criam o Visão, também um herói a partir de uma inteligência artificial, com um corpo superior, também criado ali, mas era superior, mais amigável com a humanidade, e aí eles derrotam o Ultron. Então, a crise criada pela tecnologia, ou por uma tecnologia usada não do jeito certo, é resolvida por uma tecnologia que agora eu fiz do jeito certo. Tem uma outra obra literária, que só de eu mencionar ela aqui, eu me entrego como nerd para quem conhece. E se alguém conhece essa obra, a pessoa só de conhecer já saiba que você é um nerd, que ela é muito específica de nicho, essa obra aqui. O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Já citei ela em outras vezes que eu falei. Na obra, o planeta Terra e os seres humanos, eles não são nada mais que um grande computador biológico feito para resolver um problema que acabou não dando muito certo. A história da criação da Terra é a seguinte:
Um dia uma espécie altamente inteligente decide criar um supercomputador capaz de dar resposta para a vida, o universo e tudo mais. Depois de muito tempo construindo esse computador e mais alguns milhares de anos processando essa busca, né, pela resposta da vida, o universo e tudo mais, o computador finalmente tem a resposta. 42. Todo mundo fica absolutamente confuso. Como assim? Seria 42 a resposta para a vida, o universo e tudo mais? Então, o computador responde: eu fui construído para descobrir a resposta, não para descobrir a pergunta. Então, eles decidem fazer um novo computador ainda mais complexo para descobrir qual é a pergunta da vida, do universo e tudo mais. E esse computador que eles criam é o planeta Terra. O que chama a atenção aqui é que a solução encontrada pelos cientistas nessa história, diante de um problema gerado pela tecnologia, foi mais tecnologia. A solução tecnológica, ela exerce um papel quase sagrado. A tecnologia tem respostas e as perguntas para tudo. Basta que a gente use ela do jeito certo. Nos últimos anos, muito a gente tem falado sobre inteligência artificial. Alguns dizem que, através dela, a gente vai encontrar o nosso futuro perfeito. Tudo vai ser resolvido, problemas, doenças, poluição, até mesmo problemas sociais e psicológicos. Tudo, relacionamentos amorosos, eles vão ser perfeitos porque eles vão ser mediados pela inteligência artificial. Ela vai selecionar, imagina, uma inteligência artificial, ela decide quem vai ser o nosso par perfeito. O trabalho vai ser diferente, o ensino vai ser diferente, um mundo novo nos aguarda no futuro. Já outros vão se opor a isso com medo e de uma forma quase apocalíptica. Vamos ser dominados e destruídos pela máquina. A inteligência artificial roubará os empregos de todo mundo. Advogados vão perder emprego, médicos vão perder emprego, até os profissionais da tecnologia vão se tornar obsoletos, porque a máquina vai programar a si mesmo. É comum no meio crente a gente acabar colocando a tecnologia também no nosso próprio apocalipse. O chip da besta é pegar todas as visões de qualquer profecia que a gente que veja do Antigo Testamento, do Novo, e colocar imagens desse é o cavalo que solta fogo, então é a tecnologia, é o tanque, sabe? A gente projeta nisso e colocar a tecnologia como um meio pela qual a gente encontra o nosso fim. Especialmente agora, mais recentemente, a inteligência artificial, que está tão falada ultimamente. Em ambos os casos, é dado à tecnologia um poder quase que escatológico. Se a gente servir e moldar a tecnologia de forma correta, ela vai ser a nossa salvadora. Mas, se a gente não fizer do jeito certo, fizer bobagem, a gente vai encontrar na tecnologia um tipo de grande julgamento do trono branco. A tecnologia vai ser o nosso fim. Ambos os pensamentos, note que eles colocam, então, essa visão, dão muito poder à tecnologia. Mas, na minha experiência, mesmo que o discurso apocalíptico ele seja muito atrativo, é legal para a conversa, né? Tu vai ouvir as pessoas falando do chat GPT e coisas assim. É muito, muito legal falar sobre, né, o quão a gente vai ser dominado. A Skynet vai surgir, Exterminador do Futuro. Mas a realidade é que, na minha experiência, as pessoas, na prática, confiam mais no discurso esperançoso. Elas podem gostar de falar sobre o discurso apocalíptico, mas, na prática, elas confiam mais na tecnologia do que se desesperam. A mídia está cheia de manchetes com cientistas dizem que, cientistas descobrem que, as áreas técnicas também estão cheias de esperanças de encontrar soluções por meio de mais tecnologia. Ambientes, como disse o Josué, que palestrou nos jovens, o ambiente, até de empresas de tecnologia, em alguns momentos chega a ser quase religioso, dessa esperança do que vai vir. A gente confia cada vez mais que a natureza está sob o nosso controle. E toda vez que alguma coisa acontece fora do que a gente espera, a gente culpa a nossa falta de conhecimento ou a nossa negligência na busca do conhecimento. Então, a gente olha, por exemplo, para a pandemia e que, na verdade,
vão dizer, não, mas se a gente tivesse investido mais em ciência, não teria acontecido isso. Ou a ciência foi a salvadora disso ou daquilo. E a gente coloca na tecnologia esse aspecto quase redentivo. E não que as coisas que a ciência e a tecnologia ofereçam sejam ruins em si mesmas, mas é a abordagem que a gente dá para ela. No final, o controle absoluto da realidade pelos nossos esforços parece que está sempre ali, bem pertinho. Um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais. Está quase chegando o grande dia da tecnologia. A gente, ao invés do grande dia do Senhor, está quase chegando mais um pouquinho mais de esforço. Se a gente fizer direito, a gente vai conseguir agora resolver esse problema. Sherman, ele diz que as pessoas estão esperando salvar sua cultura através de um desenvolvimento tecnológico que não conhece limites. A gente olha impressionado para a nossa evolução, a gente quer controlar mais a natureza e a gente quer controlar o futuro. Então a gente começa a pensar que através da tecnologia, a gente vai alcançar níveis elevadíssimos de sociedade, a um ponto que a gente vai superar nossa própria natureza humana. Vamos vencer todos os males, todos os problemas sociais, e não vai existir um problema que não possa ser resolvido com a solução técnica correta. Chamando isso de tecnicismo ainda, Schurman diz que o tecnicismo é caracterizado por 3 crenças básicas. A primeira, a crença de que o desenvolvimento de objetos cada vez mais complexos é inevitável. O progresso não pode ser interrompido. A segunda é a crença de que todo o progresso tecnológico melhorará as condições da humanidade. E a terceira é a crença de que, mesmo que uma mudança técnica traga problemas, haverá soluções técnicas para resolvê-los. Tem um filme animado, antigo, que eu assistia quando era criança, até a Hannah assistiu, mas a qualidade, hoje, quando a gente olha, é tão ruim. Esmilinguido, A Invasão. Ele retrata justamente uma espécie de formigas, as salvitas, que decidem atingir o progresso através da exploração exaustiva da natureza. Eles começam a comer todas as plantas na volta, e isso prejudica o ecossistema inteiro à sua volta. Então, os bilinguidos está avançado no tempo, no ensino da tecnologia na igreja. Quando a sociedade olha para o futuro e projeta soluções dos problemas que ela vê na realidade, e ela acha que transformando tudo através de criações das próprias mãos, especialmente tecnologia digital, como a gente tem visto, que ela vai resolver tudo através disso, a tecnologia ela se torna um meio de redenção, de santificação, de glorificação, mas secular, sem Deus. É a velha busca do homem ser independente de Deus, conseguir transcender a si mesmo, ser mais do que é. Ou, na linguagem de Gênesis, de ser como Deus. É nada mais que uma tentativa de alcançar a salvação pelas próprias obras, de remover o pecado de si através da crença, como se o homem pudesse, através do seu esforço, regenerar a si mesmo. Então, buscar uma redenção na tecnologia, do ponto de vista bíblico, é um absurdo equivalente a se Nicodemos, na conversa que ele teve com Jesus sobre nascer de novo, ele saísse dali e tentasse efetivamente, por força dele, voltar para o ventre da mãe para renascer fisicamente. É uma tentativa louca e desesperada de viver sem Deus. Uma vez eu tive uma longa conversa com um colega de trabalho que ele se declarava ateu. Ele não era alguém conhecedor de filosofias e tudo mais. Ele só dizia que Deus não era importante para o mundo, então Deus não existia. Porque tudo que existia podia ser explicado cientificamente e controlado tecnologicamente. E tudo que ainda não tinha sido, um dia seria. Então a diferença entre eu e ele não era uma questão de crença e descrença, mas era crenças. Redenção, para ele, era definida em termos tecnológicos. E ele, mais uma vez, ele não era versado nem em computação. Ele não era alguém da área da programação. Então, quando eu falo tecnologia como redenção, eu não estou nem falando apenas da caneta dos filósofos, da caneta dos cientistas da computação que estão escrevendo sobre isso. Mas já está no coração das pessoas comuns. No coração de pessoas como nós. Não são os grandes intelectuais. Não são só os grandes intelectuais que trazem esse pensamento. Para dar uma ideia, já a gente está caminhando para a conclusão, uma ideia disso, é um livro bastante recomendado para entusiastas sobre inteligência artificial, que seria uma introdução sem tanto jargão técnico, é o Algoritmo Mestre, de Pedro Domingos. Quando eu li,
Me chamou a atenção que o livro é mais religioso do que técnico. Nele, o autor faz umas afirmações escatológicas, redentivas, sobre a tecnologia. Ele diz, por exemplo, que todos os tipos de perguntas sobre a sociedade e políticas podem, podem já no presente, ser respondidos pelo aprendizado a partir dos dados que geramos na nossa vida diária. Ou seja, decisões sociais, governamentais, políticas públicas, leis, tudo mais pode ser completamente resolvido com a tecnologia. É assim que ele imagina o futuro. Para ele, ciências sociais vira quase uma ciência exata. Nesse ponto, quando a gente converge esse uso individual com com essa redenção social quase que se encontra na tecnologia, a gente chega, bate no fundo do que é a idolatria. Uma coisa que a gente pode observar nesses aspectos, no sacrifício do tempo e na redenção, é que mesmo que eles expressem uma idolatria da tecnologia, eles mostram uma adoração mais profunda, a adoração de si mesmo. Schurman afirma que, escondida atrás da fachada da tecnologia moderna, há uma máscara da liberdade individual autônoma, um vácuo espiritual. Então, há uma parte individual atrás dessa adoração à tecnologia. Ao sacrificar o tempo no altar da tecnologia, fugindo do tédio, a gente serve nossos altares dos nossos próprios prazeres imediatos, nosso próprio desejo por prazer imediato. Da mesma forma, quando é buscado uma redenção na tecnologia, são louvadas são louvadas as nossas habilidades pelas obras das nossas mãos, e é como se a sociedade fizesse orações de gratidão às suas próprias capacidades. Toda a idolatria tem por trás dela, então, uma idolatria mais profunda, ou como Iago Martins chama, uma idolatria primordial de si mesmo, que ela seria a origem da condição pecaminosa, ela estaria na origem da condição pecaminosa do homem, essa idolatria de si mesmo. E o que acontece com os ídolos? Um verso que, não vou entrar em contextos todos dele, mas que eu já escrevi algumas vezes para mim mesmo, é esse Isaías 2:18. Os ídolos serão destruídos. Aprendemos na Bíblia que, claramente, Deus detesta os ídolos. Tem um esforço ativo da parte de Deus de destruir todos os ídolos desse mundo e mostrar que eles não são nada. Especialmente quando se trata do povo de Deus, tanto no Novo, ou tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento, e nós. A idolatria é um problema sério que Deus vai derrubar, e Deus vai derrubar um por um dos altares aos falsos deuses do nosso coração. E essa ação divina que é a nossa esperança. Se, como a gente viu, o problema da nossa relação com a tecnologia possui esse aspecto religioso, então a solução é religiosa. Sozinhos, a gente é incapaz de vencer os falsos deuses. A gente é fraco, egoísta, facilmente enganado. É fácil ser distraído do que importa. A gente é facilmente distraível. É pela graça de Jesus Cristo, pelo amor de Deus e pela comunhão do Espírito Santo que a gente é abençoado e pode alcançar arrependimento e passar a ter um novo propósito, direcionamento para a vida e nova intermediação com a realidade. É apenas nessa mediação do Deus verdadeiro que a gente pode vencer os ídolos do coração e apresentar salvação para esse mundo idólatra. E por que eu dou esse destaque? Porque agora, para uma conclusão, o mais normal, o mais comum, é eu agora, e vou fazer isso, trazer perguntas para autorreflexão, como é que a gente lida com isso, né? Porque, como eu disse, a ideia era trazer essas reflexões, a gente pensar sobre a nossa vida e não trazer uma lista de soluções práticas. Só que é muito fácil, então, quando eu trago essas perguntas, a gente legalizar, tornar tudo de forma mais legalista, como se fosse um passo a passo do que fazer ou não, o que eu preciso fazer ou não com a tecnologia. E a idolatria não pode ser resolvida por simplesmente fazer as coisas do jeito certo. O máximo que a gente consegue é substituir um ídolo por outro no nosso coração. Então, antes de eu trazer isso, essa parte da conclusão das perguntas, tanto sobre nós quanto sobre a nossa relação com o mundo, é lembrar disso. Todas as mudanças que a gente for fazer aqui, elas têm que acontecer por meio de Cristo. Senão se a gente vai só substituir um ídolo por outro. Isso tanto em nível social, geral das pessoas, quanto individual. E aí, agora eu vou para duas grandes perguntas
que eu vou abrir elas um pouco aqui depois, que questionamentos que a gente fica para a gente pode começar a refletir aqui. Primeiro, no nível individual. Eu estou colocando a tecnologia no lugar de Deus? E depois, num nível no social, né? Como é que eu vivo num mundo que troca Deus pela tecnologia, que coloca as esperanças na tecnologia e mais profundamente em si mesmo? Eu acho, inclusive, que essas perguntas precisam ser respondidas e pensadas nessa ordem, feitas nessa ordem. Primeiro, a gente examina o nosso próprio comportamento individual diante da tecnologia. Por isso que eu começo a aula com essa reflexão aqui, pois vou nas próximas aulas abordar tanto a parte de redes sociais, quanto a parte do uso, mais uma ética do uso da tecnologia, para depois voltar na tecnologia como vocação, porque primeiro a gente olha para o nosso relacionamento com a tecnologia. Depois eu começo a, a abrir, né, as questões e olhar para o mundo na minha volta. E então, tentando ver pela primeira pergunta, aqui são só perguntas de sugestão. Se alguém quiser comentar algo agora depois da aula, meu tempo está estourando aqui, a gente pode conversar mais sobre isso. Na verdade, é o tipo de conversa que eu acho que a gente precisa fazer mais vezes e refletir também pessoalmente. Para quem eu oferto o meu TED, sabe? Esses tempos que eu tenho, para qual o altar que eu coloco isso? Qual é o mediador? Quem media a minha relação com o tempo? Quem media a minha interação com o mundo, com as pessoas? Quem dita como essas coisas funcionam, sabe? Eu estou sempre mediado por uma tecnologia. Será que eu estou fazendo isso sem nem perceber? A gente vai ver isso um pouco mais quando for estudar sobre as redes sociais. Outra coisa que a gente vai ver é quais pecados são amplificados em mim pela tecnologia. Então, se eu sou um ser pecador e eu quero pecar, porque o meu coração é pecador, então é sempre aquela disputa, né, entre o velho homem e o homem regenerado. ah, Quais pecados podem ser amplificados em mim na tecnologia? O que eu consumo e produzo com a tecnologia? E, né, como utilizar a tecnologia dessa forma mais saudável. Isso até na última aula a gente vai conversar um pouco mais disso. E, por fim, olhando para fora, olhando em volta, também algumas sugestões de coisas para refletir. Quais são os limites da tecnologia na liturgia da igreja? Olhando primeiro o estágio para fora, nossa, na igreja. Quais são os limites do uso da tecnologia na nossa liturgia? Que oportunidades a gente tem, né, na evangelização com o evangelho, na evangelização com a tecnologia? Mas também os desafios da gente discipular pessoas e educar filhos. E quais são as consequências que eu noto já na minha volta, nos meus filhos, das pessoas da minha volta, no meu trabalho? Quais são as consequências sociais e ambientais práticas já na minha volta por causa dessa cultura idólatra da tecnologia? E uma pergunta mais estendida aqui, que se quiser discutir ela hoje, que essa é uma pergunta sincera até minha, porque comunicar coisas é difícil. O evangelho, ele é antes de tudo uma mensagem. Então ele é um conteúdo que a gente precisa entender. E é um conteúdo a ser propagado. Ele não é só a história de vida de alguém, no caso, né, de Jesus, mas no caso a minha história, como eu encontrei Jesus. Não é quem é Jesus para mim, não é só o exemplo da minha vida. Não, o evangelho é uma mensagem. E ele serve tanto para a salvação, quanto para o crescimento da fé daqueles que são salvos, do discipulado. O evangelho chama a gente a fazer grandes perguntas sobre significado, quem eu sou, por que eu estou aqui, propósito. Perguntas o que acontece depois da morte. O que é a maldade? Por que existe mal no mundo? O evangelho faz a gente fazer essas perguntas. Perguntas difíceis. Como é que eu transmito uma mensagem para uma geração, ou para nem seria geração, são várias gerações já, para uma cultura tão distraída, para pessoas tão saturadas da informação, com tantas vozes diferentes? Como é que eu ajudo ou tento ajudar as pessoas a saírem desse transe de distração? A tentar ajudar as pessoas a refletir, a pensar sobre as coisas, uma cultura que a gente é cada vez tentada a ser cada vez mais distraído. Então, essa pergunta aqui, eu acho que é o desafio que a gente precisa responder tanto para nós, quanto para a igreja, quanto para todo mundo que ensina, para todo mundo que tenta evangelizar, para quem cria filhos, todo mundo. É muito difícil,
E eu, pessoalmente, ainda tô orando e atrás de como melhorar e como encontrar saídas para tentar fazer isso. E é isso.